Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és. Eu me abro por inteiro, enche-me, Deus, enche-me até transbordar. Derrama Sua glória, derrama Sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama Sua glória, derrama Sua glória. Enche-me, glória, enche-me até transbordar. Derrama Sua glória, derrama Sua glória. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. Restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando história, te adorarei. Esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. Sobre as lágrimas estão os corações. Tu és a resposta, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. 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 Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. Quem que Ele é? Você pode declarar? Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem Tu és. O meu Jesus também pregou sentado na relva, na pedra, no barco. Não importa a sua posição corporal, importa a forma que você apresenta diante dele, um coração aquebrantado. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que o Senhor não rejeita um coração aquebrantado. A forma que você apresenta dele, buscando adorar o Espírito em verdade. Porque o nosso Deus, Ele continua buscando pelos seus adoradores. Aqueles que o adoram em Espírito e em verdade. Sabe, irmãos, nesta noite eu quero compartilhar com a igreja um pouco mais do que tem acontecido conosco durante os últimos 40, 50 dias. E a parte do meu testemunho
Porque a Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Na verdade, eu não sei quantos dias eu passei com o Senhor ali naquele lugar. Eu sei que eu passei. Eu sei que Ele estava comigo. Eu senti ali a presença dEle falando fortemente todo o tempo aos meus ouvidos. Eu tenho a convicção, eu tenho a certeza. Porque coisa boa é você saber, irmãos, quem está falando contigo. E pelas Escrituras Sagradas eu tenho certeza, a convicção de quem falou comigo foi o Senhor. Eu não estou dizendo para você que eu senti um arrupiaço, eu senti de Deus. Eu estou dizendo que eu senti que a presença de Deus estava ali naquele lugar, porque a palavra dele chegou primeiro. E não tem como a palavra de Deus chegar primeiro sem a presença dele, irmãos. Se a palavra veio, é porque o Deus da palavra estava presente. Nesta noite eu quero aqui convidar aqui a minha filha, a minha caçulinha. Ela tem algo para compartilhar com a igreja. Nos dias que eu não pude tomar decisão pela minha vida, eu assinei um formulário extenso. Páginas e mais páginas, dando a ela o poder de decidir pela minha vida, sim e não. E foi isso que aconteceu. Ela vai compartilhar com os irmãos o que aconteceu ali naquele hospital. Porque às vezes que os irmãos me ligavam ali, a minha resposta sempre era a mesma: estou bem, Charles, estou melhorando. Ah, Deus é glorioso. Ô pastor Lair, Deus é bom, estou melhorando. Graças a Deus, estou melhor a cada dia. Está evoluindo, está devagarzinho, mas eu sei que Deus está no controle. Então eu gostaria que os irmãos ouvissem e prestassem bem atenção no que aconteceu conosco nesses últimos dias. Boa noite, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu não tenho o dom da palavra que meu pai tem, porque Deus tem um chamado para cada um. Então, se eu ficar nervosa, vocês me perdoem. No dia 11 de agosto, na verdade, meu pai já tinha sido diagnosticado há 4 dias antes. 6 de agosto. Dia 6 de agosto ele foi diagnosticado, então estava em casa com cuidados. E no dia 11, ele e a Maria me ligou que a oxigenação dele tinha caído. O médico falou que se abaixasse de 90 para a gente ir para emergência. E naquele dia estava 84, 86. E então eu fiquei com medo, porque pai eu só tenho um. Eu não podia arriscar de perder. Se for no carro, correr para o hospital, a gente não sabe o que acontece. Então chamamos a ambulância e eu já corri para a casa dele, cheguei lá junto com a ambulância. E ali a gente pensamos assim, não, ele só vai para o hospital, eles vão dar um oxigênio e mandar ele volta para casa. Só que a gente não sabia a batalha que a gente ia passar. E eu liguei, eles me deram uma senha e eu ligava para ter notícia. Quando eu liguei, eles falaram que ia transferir ele para um hospital. Aí o coração já aperta. Se já está indo para o hospital é porque a situação já não está mais agradável. Mas continuamos crendo, continuamos esperando e ele foi para o hospital. E nesse decorrer, nós criamos um grupo, que eram os irmãos e minha cunhada. E nisso a gente passando notícia um ao outro, tentando dar força e dar força para o meu pai, porque ele precisaria muito mais do que a gente. Ele estava indo para um hospital e ele com muito medo de ficar isolado. E Deus foi tão maravilhoso que ele não ficou isolado. E nisso, com o passar do tempo, todo dia eu ligava, todo dia eu procurava notícia. E ele começou com 4 litros de oxigênio, 5 litros de oxigênio, 15 litros de oxigênio. E tomando muito remédio, e os remédios foi aumentando o açúcar dele, e Deus continuou no controle, porque Ele é Deus. E aí um certo dia eu falei com a enfermeira, eles falaram que o pulmão dele estava 60% infectado. E nós começamos a orar mais forte, esperando em Deus. E continuamos nessa batalha. Todo dia eu ligava a mesma notícia, mas um certo dia saí eu da minha casa e preocupado, porque eles estavam transferindo ele de quarto. E nesse dia o Pablo ainda ligou lá no hospital e falou, por que vocês estão transferindo? E a gente tentando saber qual o quarto exato, por que estava transferindo ele. E eles falaram que era só um progressive room, que é um quarto de recuperação, mas na verdade ele estava indo para UTI. E nessa hora nós desesperamos. Aí eu liguei para o médico, só que a gente não fala com o médico aqui, só com o enfermeiro. E eu perguntei ao médico,
eu falei que queria falar com o médico, então eu tive que esperar o médico me retornar a ligação e sair para trabalhar, como um dia comum, continuando como eu estava tentando fazer todos os dias. E quando o médico me ligou de volta, eu falei para ele, eu quero saber o porquê realmente. Por que vocês estão transferindo meu pai? Porque já é a 4ª vez vocês transferem ele de quarto. E levou para o 5º, para o 3º, para o 4º, e queria voltar ele para outro quarto depois. Aí eu falei, não, mas está errado. Por quê? E foi quando uma das piores notícias da minha vida eu recebi. Desculpa. O meu pai tinha 90% do pulmão comprometido. Ele tinha somente 10%. Eu sei que para Deus, ele não precisa nem de 1%, porque ele é Deus. Mas nós somos humanos. A gente somos falhos. E nessa hora, às vezes, a fé da gente abala. Eu cheguei no trabalho, foi a hora que o médico me ligou. E eu fiquei dentro do carro, pedi para falar para ele me explicar mais a situação. E ele falei, mas vocês não podem dar ivermectina? No Brasil todo mundo usa, minha avó usou, meus tios usaram, meus primos, ninguém morreu, meu irmão usou, ninguém morreu. Não, porque a ivermectina não é clinicamente comprovada. Eu perguntei para ele, o que do Covid que vocês sabem certeza? Não tem uma certeza. Aí eu falei, vocês estão esperando o quê? Pode ser muito tarde. Ele falou, talvez seja tarde. Eu perguntei para ele, você tem pai? Porque eu não posso perder o meu. Aí eu comecei a batalha com o médico. E eu falei para ele, eu quero que vocês dão então outro tipo de remédio. Ele falou, o que você quer que eu dou? Eu falei, o médico aqui é o senhor, não sou eu. Aí eu pedi para ele, eu falei, mas dá um outro antibiótico, porque ele está tomando corticoide mais de 20 dias e não adiantou nada. E graças a Deus ele acatou o meu conselho de dar um antibiótico. E eu sei que foi Deus, mas se talvez naquele dia ele não tivesse tomado aquele antibiótico, ele não estaria aqui. Só porque a obra de Deus, ela não para. O chamado e a proteção de Deus na vida dele é bem maior. Então, hoje eu entrego para a igreja o meu pai de volta que Deus deu aí para vocês. Deus é bonito demais, Deus é lindo, Deus é maravilhoso. E como eu disse aqui, irmãos, Deus não precisa de provar nada para ninguém. Ele demonstra o seu amor. Amém? Então, é algo que talvez a igreja, poucos aqui, eu acho que ninguém sabia. Eu muitas vezes pedi oração para um e para outro, para que a igreja intercedesse. Imagina, irmão, se quando começaram a trocar de um quarto para outro quarto e para outro quarto, e virou aquela correria, eu não sabia na mão de quem eu estaria no dia seguinte. De uma coisa eu tinha certeza, nas mãos de Deus eu estava. E em momento nenhum ali o Senhor me deixou só naquele hospital. Todas as pessoas que adentrou o quarto onde eu estava, adentravam com um sorriso no rosto, eu tinha convicção de quem viu era o Senhor. Eu vou seguir dizendo, Deus não precisa provar. Um outro microfone, por favor? Está falhando a pilha desse aqui. Deus não precisa de provar o seu amor para ninguém. Deus mostra e demonstra o quanto Ele nos ama. O cuidado dEle. A forma que Deus carinhosamente cuida de cada um de nós. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és.